Todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Tudo bem com vocês, queridos ouvintes? Espero que esteja tudo bem por aí. Aqui quem fala é o Felipe, e agora vamos a um episódio extra do Que Era Daqui da Paris, que aconteceu recentemente, aconteceu na realidade ontem. Você já deve estar vendo no título do vídeo, que é sobre o ator Alec Baldwin, no set de filme Rush. E basicamente, o que aconteceu foi a morte de uma diretora de fotografia, que é a Hayley Helvin, se não for lembrar esse nome dela. E além disso, o diretor de filmes, do filme Rush, ficou justamente machucado por conta disso. O que aconteceu é que, estou só confirmando aqui o nome da diretora de fotografia é Alina Hutchins. O que aconteceu é que, basicamente, é, é uma regra que existe nos filmes, justamente porque já havia acontecido isso antes, né? Eu só não lembro da história do Brandon Lee, filho do Bruce Lee, que justamente morreu nas mesmas condições, que foi o seguinte: o Alec Baldwin, ele não tem culpa exatamente no caso, porque ele não sabia que a arma que ele atirou continha uma bala de verdade, né? Mas assim, Felipe, as armas aí nos sete de filmagem dos Estados Unidos e do Canadá, eles, eles não usam armas cenográficas e tudo mais. É uma questão que eu vou responder com mais detalhes agora, porque justamente eu sou da parte de produção, então eu posso explicar como é que exatamente isso acontece, porque a gente é ensinado a, a tratar justamente de cenas de ação desse tipo, certo? Foi justamente uma coisa que poderia ser prevenida, porque já existem regras a respeito, já existem protocolos de segurança a respeito dessa situação. E o que basicamente acontece é que existe a figura do armeiro, né? O armeiro é a pessoa que justamente vai tomar conta das armas que vão ser usadas nos filmes. E respondendo a pergunta se ela é cenográfica ou não, basicamente depende. Depende muito do que vai ser utilizado. Normalmente, as armas que são utilizadas aqui, elas são reais, porque dá um efeito justamente realístico na câmera. Quando você tem uma arma cenográfica, dependendo da situação, ela pode não ser tão real assim, mas o que acontece é que o armeiro, que é esta pessoa responsável pelas armas, ela justamente vai, vai checar antes se tem bala real ou não dentro da arma. O que acontece basicamente é o seguinte: que não é somente checar no cartucho, existe bala ainda na câmara. Sempre fica uma bala na câmara. Basicamente deve ter acontecido no caso do Alec Baldwin. Tinha uma bala na câmara, né, que é a parte é aquela parte da arma que quando você atira ela sai, sabe aquela parte que você atira e a bala sai? Então basicamente aquilo lá que é a câmara. A bala fica lá na câmara e você tem que fazer o gancho, justamente o gancho da arma para que essa bala saia. E aí sim vai estar totalmente sem balas reais. E aí vocês não percebem muito bem, mas eles trocam por bala de festim. Então, bala de festim é justamente o tipo de bala que se utiliza aqui, né? E claro, tudo tem que ser feito, mesmo com bala de festim, tudo tem que ser feito ainda com maior segurança para que nenhum membro da equipe justamente sofra algum tipo de acidente ou simplesmente morra no set, né? Porque justamente reflete aquela coisa que eu falei anteriormente, já nos primeiros segundos desse áudio, que existe uma regra que é nunca mate alguém no set. Essa é a primeira grande regra. E aí você vê que muitas pessoas dizem, essa regra pode ser besteira e tudo mais, mas na verdade acontece muito. Se tem regra, tem história. É isso. E basicamente o que aconteceu foi isso. O armeiro esqueceu que tinha uma bala dentro da câmara, colocaram já uma arma real para fazer um ensaio, né, na cidade de Novo México, que é onde onde estava sendo gravado.
o Alec Baldwin foi lá atirar, né, conforme o que o diretor deve ter pedido, e aconteceu. Simplesmente aconteceu. Por isso que não é culpa dele. Antes de chegar no ator, essa arma tem que passar por todo um procedimento. Normalmente, quem é responsável por isso é justamente a produção. Quando se faz uma produção desse tipo com armas, precisa de autorização, precisa de um armeiro, né? Precisa checar quais são as armas que vão ser utilizadas, se tem essas armas, né, no local. Além dessa autorização, precisa ligar para a polícia, porque a polícia ela tem que ficar lá enquanto as cenas já só acontecem. Já rolou de cenas de tiro serem feitas sem autorização, sem o consentimento da polícia. Aí o que aconteceu? A polícia foi chamada, deteram o diretor, deteram o produtor, deteram todo mundo, o filme foi cancelado e os membros da equipe foram para a cadeia. Porque é uma questão que envolve interesse público. Então tem que ser feito autorizações e tem que ser feito tudo isso. E mesmo sendo feito isso, ainda há a possibilidade desse tipo de coisa acontecer. Por isso que existem contratos a respeito dessa questão envolvendo o seguro de vida das pessoas, membros do set, membros do cast. Então, quando rola algo desse tipo, basicamente o produtor pode se livrar das escusas de ter sido responsável, coisa do gênero, porque tinha um contrato que estabelecia o risco sobre essas situações. E sim, infelizmente, acontece muito. Posso falar de mais outras tragédias no set, né? E, a respeito, não somente de armas, eu vou abordar esse tipo de questões aqui, porque já aconteceram muitas, muitas coisas, envolvendo até canibalismo, para vocês terem noção. Outro exemplo famoso de uma pessoa que justamente morreu por conta de ter uma bala dentro da arma foi o Brandon Lee, né, o filho do Bruce Lee, durante as filmagens do filme O Corvo. E aí o que aconteceu é que basicamente foi a mesma coisa, tinha ainda uma bala sobrando dentro da câmara. Quando foi acontecer justamente a gravação da cena, atiraram. E aí matou o Brandon Lee na hora. Esses tipos de coisas eles, geralmente são muito fatais mesmo. E aí pessoas morrem no set de filmagem por causa disso. Que não deve acontecer porque existem justamente autorizações, protocolos de segurança, existem diversos documentos que a produção tem que afirmar que para você mitigar os riscos e você tem que mandar justamente para as companhias. Então, por exemplo, você tem Solutions Form, que é um documento que você justamente faz para ver, para todos os tipos de cena consideradas perigosas e quais são as soluções que vão ser feitas por lá, né? Para mitigar esse risco de segurança, você tem também documentos como Safety Considerations, que são considerações justamente sobre a segurança. E esse documento, diferente da Solutions Form, aqui a Solutions Form, ela é feita justamente durante as cenas, e nas cenas desse Solutions Form, você tem que ver quais são os meios que você pode utilizar para mitigar esses riscos durante as gravações. Já o Safety Considerations é tudo relacionado à segurança dentro de um set. Isso de uma maneira geral. Então, por exemplo, você tem onde é que vão ficar os equipamentos, onde é que vão ficar as coisas consideradas pesadas, onde é que vão ficar as coisas consideradas de altíssimo valor, onde é que os atores vão ficar enquanto eles não estão gravando, o que é que vai ter lá disponível para eles, caso aconteça alguma coisa, né? Mitigar risco de fogo no set. Então, tem vários documentos que justamente pautam e prezam pela segurança das pessoas. E quando esse tipo de coisa acontece, é um desastre para todo mundo que tá gravando, para todo mundo que está justamente trabalhando, porque coisas como essa já foram normais, né, de se rolar muito mesmo no set. Essas regras justamente servem para evitar que esse tipo de coisa aconteça. E quando acontece, é fatal e é terrível. Principalmente agora, porque tá rolando muitas greves por aqui, né? Tá rolando uma greve da IATSE, que é justamente o órgão que administra profissionais no set, né? E, e aí tava rolando justamente por
falta de pagamento, né, melhores condições de trabalho, principalmente melhores condições de trabalho, mais que pagamento. E estava rolando uma greve geral na IATSE, quase aconteceu deles fecharem na segunda-feira, mas aí já voltaram a um acordo. Só que mesmo tendo esse acordo, as condições de insalubridade, né, de trabalho durante o set de filmagem já estão no Congresso americano, e querendo ou não, isso pode virar lei. Aí os produtores vão ter que seguir o que está conforme justamente essa questão, e faz todo sentido, porque aconteceram diversos acidentes no set, já aconteceram diversas outras coisas, e quando acontece um acidente desse tipo, no momento de greve, pegou muito, pegou muito. E agora tá se refletindo por aqui. Muitas pessoas da IAS estão justamente falando por que não retornar às greves, principalmente por conta de casos como esse, né? Um carinho maior pelas pessoas que trabalham nos bastidores da indústria, porque só eles que fomentam tudo isso. E outros fatores estão relacionados também, como abusos e assédios morais. Então, há todo um contexto social quando se fala a respeito disso, e esse acidente pode fazer esquentar as panelas novamente. Basicamente foi algo terrível, né? Não foi culpa do Alec Baldwin ou coisa do gênero. Justamente foi uma responsabilidade da produção, que provavelmente pode não ser tão responsável assim, por conta justamente de contratos e assinaturas que eles já colocam cláusulas a respeito disso e de segurança. E o armeiro que não checou antes para ver se ainda tinha balas sobrando dentro da câmara, o que levou justamente a ele atirar e a matar a diretora de fotografia. Então, é isso que basicamente acontece dentro do set. Eu espero que tenha gostado desse episódio. Para mais episódios, não esqueça de curtir a Fábrica de Histórias e de seguir a gente nas redes sociais. E até a próxima!